Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, olha, pode parecer meio estranha no começo. Aquela busca por um propósito maior na vida, sabe? Um sentido para tudo. Talvez ela dependa menos de ficar olhando para as estrelas e mais de firmar os pés no chão mesmo. Vamos investigar como os centros de energia no corpo, que algumas tradições chamam de chakras, podem ter a ver com aqueles bloqueios que impedem a gente de viver esse propósito. Para essa nossa conversa, a gente está se baseando nos trechos do trabalho Chakras, Bloqueios e o Propósito de Vida, que tem uns insights bem legais do radiestesista Maurício Xavier. Isso, ele olha para isso pela radiestesia, né? Que é uma prática que lida com a percepção desses campos de energia, o equilíbrio deles. Pequeno num ponto só pode acabar travando toda a nossa jornada de realização. O material que a gente viu usa uma analogia bem boa para começar. Pensar nos chakras como se fossem degraus de uma escada, sabe? Ou estações numa linha de produção. Se uma estação ali emperra, todo o processo fica comprometido. Então tá, vamos começar a entender como essa linha de montagem de energia funciona. Ou melhor, como ela para de funcionar, né? O ponto de partida que o material traz é a tal da correlação vertical, ou eles chamam também de cascata de bloqueios. Ah, sim. A ideia é que um desequilíbrio num chakra mais básico, lá na fundação da coisa toda, afeta sem dúvida o funcionamento dos chakras que estão mais para cima. Correto. E essa correlação, olha, tem uns efeitos bem práticos no dia a dia. Se a gente pega o chakra raiz, por exemplo. O da base da coluna, né? Isso, esse mesmo. Ligado à segurança, ao pertencimento. Aquela sensação de eu tenho direito de existir, sabe? Um bloqueio aí cria uma fundação meio bamba para todo o resto. E o que é interessante notar é como essa insegurança lá na base dificulta, por exemplo, a pessoa sentir prazer de verdade ou ter aquela criatividade mais espontânea. Que já seria um do outro chakra, o sacral. Exatamente, o sacral, que vem logo acima. A coisa vai subindo. E a cascata continua, né? Essa falta de base firme compromete também a confiança no próprio poder de agir. A força de vontade para tirar as ideias do papel, que já é o plexo solar. Entendi. Seguindo essa lógica, fica difícil. Como é que alguém vai se abrir para o amor incondicional, para a compaixão que a gente associa ao chakra cardíaco? Ou conseguir expressar a própria verdade de um jeito autêntico? Aí já é o laríngeo. Se, lá no fundo, no nível mais básico, a pessoa não se sente segura. Ou não se sente merecedora de existir, de ocupar o espaço dela. Ou seja, aquela busca por um propósito super elevado lá em cima fica toda atrapalhada por uma questão bem básica aqui embaixo. Mas como que isso aparece na prática, na vida da pessoa? Olha, o material aponta para duas coisas que acontecem muito. Uma é aquele propósito que nunca sai do papel, sabe? Fica só na ideia. Lindo na teoria, mas não vira a realidade. Isso, falta liga para materializar. A outra é um padrão de autossabotagem quase que o tempo todo. A pessoa até tenta ir para frente, mas tem aquela sensação interna de não merecimento que vem dessa insegurança lá da base. E isso acaba minando os esforços, impede o progresso real. É como tentar construir um castelo na areia, né? Nossa, essa imagem do castelo na areia é forte mesmo. O material também dá um destaque para o chakra do coração, né? Fala que ele é tipo uma ponte. Que papel ele tem nisso tudo? Ele é visto como a ponte central mesmo, e crítica, nesse sistema todo. Pensa assim, os 3 chakras de baixo, raiz, sacral, plexo solar, eles estão mais ligados à nossa identidade individual, sabe? Sobrevivência, poder pessoal aqui no mundo físico. Ok. Já os 3 de cima, laríngeo, frontal, coronário, conectam a gente com a expressão, a intuição, a consciência mais ampla, espiritual. E o coração, tá ali, bem no meio, integrando essas duas partes. O eu e o todo, o material e o espiritual. Exato. Essa é a função dele, integrar. Agora, se essa ponte está bloqueada, talvez por mágoa antiga, sabe? Medo de se relacionar, falta de aceitar a si mesmo. A energia não flui de um jeito equilibrado entre o eu quero dos chakras de baixo e o servir à conexão maior dos de cima. Ah, entendi.
Aí a gente vê o que o material descreve. Propósitos que ficam pendendo para um lado só. E como seriam esses propósitos desequilibrados? Me dá um exemplo. Bom, um cenário é o do propósito muito focado no ego. A pessoa pode ter muita energia lá no plexo solar, poder, vontade de realizar, mas sem a conexão do coração funcionando bem. Uhum. Isso pode virar uma busca por sucesso, por dinheiro, por status, mas sem compaixão, sabe? Sem aquele sentido de estar contribuindo de verdade para algo maior. É o poder pelo poder. Certo. E o outro extremo? O outro extremo seria a pessoa super conectada espiritualmente. Frontal e coronário super ativos, ideias elevadíssimas, mas que não consegue trazer essa visão para a prática, para ações concretas no mundo. Ah, falta força de baixo? Falta a força dos chakras inferiores bem resolvida e falta a ponte do coração para conectar os dois mundos. O propósito fica etéreo demais, idealizado, sem impacto real no dia a dia, falta chão, né? Entendi a importância dessa integração que o coração faz todo sentido. Seguindo a nossa escada, a gente chega no chakra laríngeo, o da expressão. O que acontece quando o bloqueio principal tá aí? Aí a gente tem o que o material chama de engarrafamento energético. Ou, uma imagem até mais forte, o grito silencioso da alma. Nossa! Pensa numa pessoa que já trabalhou um monte de coisa interna. Se sente segura, raiz tá ok, sabe o que move ela, sacral ok, tem determinação, plexo solar firme, age com boas intenções, coração aberto. Parece que tá tudo pronto, né? Pra coisa acontecer. Sim, parece o cenário ideal. Mas aí, na hora H, na hora de botar pra fora, seja falando, escrevendo, criando alguma coisa, ensinando a pessoa, simplesmente trava. O laríngeo bloqueado impede que toda essa energia que foi acumulada, que está alinhada, consiga se manifestar. A intuição que está clara, frontal funcionando, e a conexão com o sentido maior, coronário também, ficam ali, presas, sem ter por onde sair. Imagino a frustração. Exato. A consequência direta que o material aponta é uma frustração profunda, talvez uma das piores. É aquela sensação de ter algo muito valioso dentro, sabe? Um propósito que vibra, mas ser incapaz de compartilhar isso, de realizar no mundo. É a tal obra-prima que não foi pintada, a música que não foi composta, a mensagem importante que não acha voz. Essa imagem do engarrafamento é bem clara. A ideia da cascata já explica bastante coisa, mas o material vai além, né? Ele identifica umas combinações específicas de bloqueios, quase como uns perfis, umas síndromes. Exatamente. Eles chamam de complexos de bloqueio e usam uns exemplos de diálogos internos para ilustrar, o que ajuda muito a gente a reconhecer esses padrões na gente ou nos outros. Legal. Qual o primeiro? Impostor espiritual. É uma combinação de bloqueios no raiz, no plexo solar e lá no coronário. Imagina alguém que busca muito um propósito elevado, uma conexão profunda com algo maior, o coronário tentando se abrir, mas que, ao mesmo tempo, se sente meio deslocado, sem pertencer de verdade, raiz fraca. E duvida da própria capacidade de seguir um caminho, de ter algum impacto real, plexo solar bloqueado. Sei. O diálogo interno típico, segundo o material, seria mais ou menos assim. Nossa, eu quero tanto sentir essa conexão com o universo, coronário. Mas eu me sinto uma fraude total. Não tenho disciplina, não tenho força para seguir uma prática espiritual, plexo solar, porque lá no fundo, acho que eu nem mereço estar aqui, sabe? Raiz. Essa briga interna gera um ciclo vicioso de busca e autossabotagem. Nossa, essa descrição do diálogo interno torna o padrão muito reconhecível mesmo. Qual seria outro complexo comum que o material traz? Tem o criador paralisado. Esse envolve bloqueios principalmente no sacral e no laríngeo. Ah, o da criatividade e o da expressão. Exatamente. Aqui, a pessoa está transbordando de ideias, de criatividade, de paixão por projetos, o sacral está lá, ativo, pulsando, mas encontra uma barreira gigante na hora de expressar ou de concretizar essas ideias. O laríngeo está bloqueado. Toda essa energia criativa fica represada, sabe? Gerando uma pressão interna que, muitas vezes, vira ansiedade, inquietação, frustração.
O diálogo interno é aquele clássico. Minha cabeça tá cheia de projetos incríveis, de coisas que eu amo fazer, sacral bombando, mas na hora de começar, de mostrar para alguém, de vender a ideia, eu congelo, não sai nada, laríngeo travado. Um padrão que, com certeza, muita gente que trabalha com criatividade vai se identificar. Tem um terceiro exemplo no material. Sim, o líder tiranizado pelo medo. Esse complexo combina bloqueios no plexo solar e no coração. Poder, plexo solar e o centro do amor e conexão, o coração. A pessoa tem um impulso forte para realizar, para liderar, para ter autonomia e impacto, plexo solar forte, mas opera a partir de um coração fechado. Talvez por causa de feridas do passado, medo de ser vulnerável, medo de rejeição. Entendi. O propósito então fica distorcido. Em vez de liderar a partir de um lugar de serviço, de conexão, que seria o coração aberto, a liderança vira um jeito de provar valor, de buscar controle, poder para se proteger. O diálogo interno seria algo tipo: eu vou ser o melhor, vou controlar tudo e todos aqui, plexo solar na frente. Porque eu morro de medo de que, se eu baixar minha guarda, se eu mostrar fraqueza, vão me magoar ou me passar para trás de novo. Coração fechado. É uma dinâmica de poder para compensar algo, então. E o material descreve mais algum padrão desses? Descreve um último, sim. O analista congelado. Esse tem bloqueios ligando o frontal e o plexo solar. O da intuição e o do poder pessoal. Como assim? Nesse caso, a intuição, lá no chakra frontal, até mandam sinais, sabe? Aponta direções, dá uns sussurros de possibilidades. Só que o plexo solar, funcionando a partir do medo e daquela necessidade de segurança absoluta, impede a ação. Ah, o medo trava a intuição. Exato. O plexo solar exige prova lógica, garantia, certeza. Coisa que a intuição raramente dá de bandeja. Aí a pessoa fica presa na análise. Pesa prós e contras sem parar, busca mais informação, mais planejamento e nunca dá o passo. O diálogo interno é: eu sinto que devia ir por aqui. Frontal falando. Mas, e se não der certo? Quais são os riscos? Preciso pesquisar mais, ter um plano B, um C, um D. Plexo solar paralisado pelo medo. A ação fica para depois, sempre. Esses 4 perfis ilustram bem como diferentes bloqueios criam desafios bem específicos nessa jornada do propósito, né? Para a gente ter um contraste, como que o material descreve o cenário ideal, o fluxo sem bloqueios? Boa pergunta. O fluxo ideal do propósito é apresentado como essa sequência harmoniosa, sabe? Que vai subindo, a energia flui livremente pelos chakras, um alimentando o outro. Começa, claro, lá na base. 1. Raiz, segurança. A pessoa se sente segura, aterrada. O sentimento é: eu pertenço. Eu tenho direito de estar aqui e de buscar o que é meu. A base firme. Exato. Aí vem o 2, sacral, paixão. Com essa segurança, ela se permite sentir prazer, alegria, descobrir o que a move de verdade. Eu sei o que me apaixona, o que me dá energia criativa. 3. Plexo solar, vontade. Essa paixão acende a força de vontade e a confiança para agir. Eu tenho o poder pessoal e a determinação para seguir essa paixão. A ação começa. Isso. Aí entra o 4, coração, amor. A ação é então qualificada pelo amor, pela compaixão, pela conexão com os outros, com um bem maior. Eu alinho minha ação com o coração, buscando contribuir e me conectar. Bonito isso. 5. Laríngeo, expressão. Com essa base sólida e essa intenção amorosa, a expressão fica autêntica, fluida. Eu comunico minha verdade, manifesto meus dons no mundo. Sem travas. Sem travas. 6. Frontal, intuição. A expressão alinhada abre espaço para a clareza da visão interna, para a confiança na própria sabedoria. Eu confio na minha intuição para me guiar. A orientação interna. E por último, 7. Coronário, significado. Lá no topo, tudo se conecta a um sentido maior de propósito, de fazer parte de algo significativo. Eu sinto que minha vida e minhas ações têm um propósito conectado a um todo maior. Ouvindo essa descrição, assim, passo a passo, dá para perceber como cada etapa constrói a próxima, né? É um fluxo que parece super natural, mas que na prática, como a gente viu, pode ser interrompido em vários pontos.
O material até usa o exemplo de um artista para mostrar essa cadeia de bloqueios na vida real, certo? Usa, sim, é um exemplo bem didático. Vamos imaginar um artista, alguém com talento. Essa pessoa pode ter um bloqueio lá no começo, no chakra raiz. Talvez porque cresceu ouvindo aquilo. A arte não paga as contas, você precisa de um emprego de verdade. Clássico. Clássico. Aí internaliza um medo profundo ligado à sobrevivência, à segurança material. Essa insegurança lá na base começa a minar o chakra sacral. A paixão pela arte vai diminuindo, a fonte criativa parece que seca. O artista pode começar a pensar: não sinto mais aquela inspiração, acho que perdi o jeito. A alegria de criar fica sufocada por aquele medo fundamental. Faz sentido. Digamos que, mesmo assim, ele ainda tem algumas ideias. Mas aí o bloqueio pode aparecer também no laríngeo. Ele sente dificuldade de começar a pintar ou de falar sobre o trabalho dele, de mostrar o que ele cria. A expressão trava de novo. Trava, talvez por falta de confiança, que é reflexo dos bloqueios lá de baixo, ou pelo medo do julgamento, que está ligado àquela insegurança básica. O ponto central desse exemplo, como o material ressalta, é que o problema que a gente vê, a dificuldade de criar ou te expor, laríngeo, não é a causa raiz. O propósito artístico está sendo sabotado lá na fundação, pela crença limitante sobre segurança, raiz, que afetou a paixão, sacral, e, por fim, a expressão, laríngeo. Entendi. Tentar resolver só o bloqueio de expressão seria... Cara ao síntoma, não a doença. Exato. Fica muito claro como um problema lá no início pode gerar um efeito dominó em tudo. Então, para a gente amarrar tudo isso, qual seria a principal mensagem para guardar dessa análise sobre chakras, bloqueios de propósito? Olha, a mensagem central parece ser um convite para a gente olhar além do óbvio, sabe? Quando a gente percebe um bloqueio na realização do nosso propósito, tô com dificuldade de agir, plexo solar, ou de me expressar, laríngeo, ou não sinto mais paixão por nada, sacral, a tendência é focar ali, naquele ponto específico. Sim, a gente quer resolver o problema aparente. Exato. Mas a abordagem que esse material traz sugere que a solução pode estar em outro nível, muitas vezes num nível mais fundamental. A chave para destravar a expressão autêntica laríngeo, por exemplo, pode estar em curar umas feridas antigas lá no coração, cardíaco. A dificuldade em agir com confiança, plexo solar, pode ter a raiz lá na falta de permissão para sentir prazer e alegria, sacral. E aquela sensação de um propósito meio vago, inatingível. Talvez só se dissolva quando a gente trabalha a segurança básica, o direito de existir, lá no raiz. É preciso investigar a cadeia toda, né? Principalmente as fundações. Quer dizer, fortalecer a base ou curar uns elos mais para trás nessa corrente pode ser justamente o que permite que a energia finalmente flua até a realização, até a expressão do propósito lá na ponta. Precisamente. E isso deixa a gente com uma reflexão final, acho, baseada nessa visão toda interligada. Qual seria? Ao pensar sobre aquele senso de propósito que parece travado, distante, talvez valha a pena investigar. Que área da vida, que talvez pareça não ter nada a ver, como a relação com dinheiro e segurança, a permissão para sentir prazer, para brincar, ou umas mágoas antigas que ainda estão ali poderia estar quietinha, guardando a chave para liberar esse fluxo. Onde será que está nos degraus mais baixos dessa nossa escada energética pessoal, o ponto que, se a gente cuidar, permite que todo o resto se realinhe?